I want you to open your Bible tonight Quero convidar você a abrir sua Bíblia nessa noite to the book of Deuteronomy, Numbers, ao livro de Números, chapter 27 capítulo 27, and verse 18. verso 18. Before we read the scripture, Antes de lermos as Escrituras, I would just like to say what a tremendous blessing it has been to be with you. eu quero dizer que tem sido uma tremenda bênção estar com vocês. I think I have preached everything that I know, Eu acho que eu preguei aqui tudo o que eu sei. and I'm going to have to start making things up. E eu vou ter que agora começar a fazer novas coisas. Amen. Amém. Tonight I want to honor Pastor Paulo and Juliana. Nessa noite eu quero honrar o pastor Paulo e a Juliana. I talked to Pastor Mike, Eu conversei com o pastor Mike and I told him I don't think I've ever met a more humble servant of the Lord than Pastor Paulo. e eu falei com ele que eu acho que eu nunca encontrei um pastor tão humilde, um servo tão humilde quanto o pastor Paulo. I go all over the world, Eu viajo o mundo inteiro and he is the best. e ele é o melhor. Amen. Amém. Amen. And all of the pastors that are on staff E todos os pastores da equipe are amazing, são impressionantes, filled with the Spirit, cheios do Espírito Santo, humble and submitted, humildes e submissos, focused together on the vision. focados juntos na visão. I'm so excited about 5,000 cells. Estou tão entusiasmado com essas 5.000 células. I just wish that I had the opportunity to stand in the back 2 years from now Eu gostaria muito, de ter o privilégio de estar lá no fundo daqui a 2 anos and watch you celebrate your great achievement. e ver você celebrando essa grande conquista. We are so excited for you. Nós estamos tão empolgados com You are vocês. blazing the trail. Vocês estão ali brilhando nesse I caminho. believe that this structure will go worldwide, Eu creio que essa estrutura vai crescer mundialmente. that many of you will travel and help others to understand. Muitos de vocês vão viajar e ajudar outros a entender. But be faithful Mas sejam fiéis to the first goal, para o primeiro alvo, to reach the 5,000, atingir as 5.000 to células, multiply your cell. para se multiplicarem. And that's what I want to speak to you on tonight. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. This is the last chapter of this book, Model Man, É o último capítulo deste livro, It's Um Homem called Exemplar. Legacy. É chamado de legado. Your sons are your legacy. Os seus filhos são o seu legado. Your daughters are your legacy, Suas filhas são o seu legado. not your accomplishments. Não aquilo que vocês conseguem And I realizar. want you to begin to see your whole success bound up in a person. E eu quero que vocês vejam todo o sucesso de vocês em torno de uma pessoa. A person who carries your DNA. Uma pessoa que carrega o seu DNA. Someone who can imitate you as you imitate Christ. Alguém que pode imitar você como você imita a Jesus. All you need is one. Tudo que você precisa é One strong leader in your cell group. um líder forte na sua célula. In this passage of Scripture, Nessa passagem das Escrituras, I would like you to read verse 18 through 20. nós vamos ler do 18 a 20, de Números 27. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Tonight I want to speak on the subject DNA. Nessa noite quero falar sobre o tema DNA. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de we Jesus, thank you for the word nós te agradecemos pela tua and for the palavra Holy Spirit. e pelo Espírito Santo. Have your way, Spirit of God. Que o Senhor faça a tua vontade, Even as I'm speaking, à medida que eu falo, fall upon people. que o Senhor caia sobre as Give them pessoas, faith
Senhor lhes dê fé, Give them courage. Senhor lhes dê coragem, Give them boldness. Senhor lhes dê ousadia, Give them compassion. Senhor lhes dê compaixão And multiply them. e In multiplique-os. Jesus' Em name. nome de Jesus. Amém. Amém. I have a great testimony of legacy. Eu tenho um grande testemunho de legado. My father started our church in 1963. Meu pai começou a nossa igreja em 1963 And when I was 30, e quando eu tinha 30 in anos, 1983, em 1983, I was in church one night. eu estava à noite na igreja And my father and a missionary went over and asked me, e o meu pai e um missionário chegaram até mim e me pediram. we feel you're supposed to become pastor Eles tonight. disseram: nós sentimos que você deve se tornar pastor nesta noite. I was not even prepared in my mind. Eu nem estava preparado para isso na minha mente, But the Lord spoke to me. mas o Senhor falou comigo. This is your destiny. E Ele falou: esse é o seu destino. I accepted the challenge. E eu aceitei então o desafio I'm so glad I did. e eu estou tão feliz de ter My aceito. whole life changed A when minha I vida accepted toda the mudou challenge. quando eu aceitei o desafio. I could have said no. Eu poderia ter dito And não my life would have gone a different direction. e a minha vida teria caminhado por uma outra direção. Tonight I see a room full of people accepting the challenge. Mas nessa noite eu vejo um auditório repleto de pessoas que estão aceitando o We desafio. believe you're capable. Nós acreditamos que vocês são capazes. We believe you're faithful. Nós acreditamos que vocês são fiéis. We believe you've been chosen. Nós acreditamos que vocês foram escolhidos. Now you have to believe it. Agora você precisa acreditar nisso. The pastor and his wife believe in you. O pastor e sua esposa acreditam em você. I'm so glad that night I said yes. E eu estou tão feliz porque naquela noite eu disse sim. My father laid hands upon me. Meu pai impôs as mãos sobre I mim want to tell you something that happened. e eu the quero next dizer morning. algo que aconteceu na manhã seguinte. I woke up Eu acordei and I felt like a new man. e eu me senti como um novo homem. I felt something inside me. Eu senti algo dentro de mim. It was an authority. Era uma autoridade. My wife felt the same thing. A minha esposa sentiu a mesma coisa. She felt like someone put a jacket on her. Ela sentiu como se alguém tivesse colocado uma jaqueta ao redor dela. It was a jacket of authority. Era uma jaqueta de autoridade. Suddenly I felt boldness. De repente eu senti ousadia. Boldness to lead. Ousadia para liderar. This is the Holy Spirit. Esse é o Espírito Santo. I don't have boldness in myself. Eu não tenho ousadia dentro de mim mesmo. But that Monday morning, Mas naquela segunda-feira de I manhã, woke up a new person. eu acordei uma nova pessoa. I'm telling you, E eu estou falando com você. when they laid hands on you tonight, Quando eles impuseram as mãos sobre você nesta something noite, changed in you. alguma coisa mudou em você. Just like when Samuel prayed over Saul, Quando Samuel orou sobre Saul, his heart was changed into another man. o coração dele foi transformado no novo homem. David was changed. Davi foi When mudado. Samuel poured the oil on his head, Quando Samuel colocou o óleo sobre a sua Jesus cabeça, was changed. Jesus foi When the transformado. Holy Spirit came upon Quando o him, Espírito Santo veio sobre ele, it's an authority. é uma autoridade, It's a boldness. é uma ousadia. And you don't feel it tonight. E você não sente hoje à But noite, tomorrow morning, mas amanhã de manhã, when you wake up, quando você se levantar, you're going to feel like a lion. você vai se sentir como um leão. Something is changing about you. Alguma coisa está mudando dentro de It's você. not your personality. Não é a sua It's personalidade, the anointing of the Holy Spirit. é a unção do Espírito Santo. I feel His authority right now. Eu sinto a autoridade dele agora mesmo. I remember Reinhard Bonnke talking about his anointing. Eu me lembro de Reinhard Bonnke falando sobre a sua The autoridade. day he received the laying on of hands and the anointing. O dia que ele recebeu a imposição de mãos e recebeu a unção. He was 19 years old. Ele tinha 19 anos de idade. He was traveling through London Ele estava viajando ali por Londres, on his way home to Germany from Bible de college. volta para casa na Alemanha do Instituto Bíblico. He had all day to waste. Ele tinha todo dia ali para gastar. And so he had a few coins. E ele tinha ali algumas moedas.
He decided to ride buses all day. Então ele resolveu andar de ônibus o dia inteiro. He bought a ticket that he could get on any bus. E ele comprou então um bilhete que ele poderia então usar qualquer He ônibus. would ride a bus. Então aí ele andava por aquele And then ônibus, get off and ride another aí bus. saía, descia, pegava And outro then get ônibus, off and ride another aí bus. descia daquele, pegava outro ônibus, All over London. e andou por toda Londres. 12 million people. 12 milhões de London is pessoas. huge. Londres é And gigante. after a few hours of E riding, depois de algumas horas de andar de he ônibus, got tired of a bus ele ficou cansado do and ônibus decided to get off. e resolveu descer. He would walk up a street. E aí então ele andava por uma rua, Some street he had no idea. alguma rua assim que ele nem conhecia. And he would come back and get on another bus. E aí ele voltava e pegava outro As he ônibus. walked up the street, E quando ele foi andando por uma he rua, noticed a mailbox. ele notou ali uma caixa de correio. It said George Jeffries. E falava ali George Jeffries. He stopped. E aí ele parou. He remembered a book he read in Bible college E ele lembrou de um livro que ele tinha lido no Instituto Bíblico, about a great evangelist a respeito de um grande who had a evangelista miracle ministry. que tinha um ministério de His name milagres. was George E o Jeffries. nome dele era George Jeffers. He knocked on the door. E então ele bateu na A porta. lady came to the door. Uma senhora veio até a porta. He said, "Is this the home of George Jeffries, who E ele- had a miracle ministry?" E ele perguntou: essa é a casa do George Jeffries, que tinha um ministério de milagres? She said, "Yes." E ela falou sim. He said, "May I see him?" E ele falou: será que eu posso vê-lo? She said, "I'm sorry, he's very ill." Olha, eu sinto muito, mas ele está muito doente. About that time, a voice came from the stairs. E naquele momento, né, veio uma voz das escadas: "Let this young man in." deixe esse jovem entrar. He came inside, E ele então entrou, and there was George Jeffries. e ali estava George He Jeffries. said, "Young man, why Ele- did you come here?" E ele disse: jovem, por que você veio até aqui? He said, "I don't know. E ele disse: eu não sei, I've been riding buses all day. eu tenho andado de ônibus o dia I inteiro. just happened to get off E eu acabei de descer, and walk up this street, e aí comecei a andar por essa rua, and I saw your name." e eu vi ali o seu nome. He said, "I've been upstairs praying for 3 weeks." Aí I've been aquele homem upstairs respondeu: eu tenho estado aqui em cima orando por 3 semanas for God to send me my successor. para que Deus me mandasse o meu sucessor. He said, "Kneel down." E ele falou então: ajoelhe-se. He laid his hands upon Reinhard Bonnke, Então ele impôs as mãos sobre Reinhard Bonnke, 19 years old, 19 anos de idade. just in Bible college. Tinha acabado de sair do Instituto And he Bíblico. prayed a mighty anointing upon him. E ele fez uma oração poderosa de unção sobre He aquele prayed for jovem. signs and wonders. Ele orou por sinais e maravilhas. He prayed for Africa to be saved. Ele orou para que a África fosse salva. He prophesied that he would shake the continent of Africa. Ele profetizou que ele sacudiria o continente He africano. came under such an anointing E ele veio debaixo de uma unção tão that he grande fell over on top of que Reinhard. ele caiu em cima do Reinhard Bonnke. And then when he got up, E aí quando ele se he levantou, just went up the stairs. ele subiu as escadas. Bonnke left. E aí o Bonnke foi He embora. was just dazed. Ele estava assim, tonto. He got on the train. E aí ele pegou o He trem went home that night to Germany. e ele foi para a casa dele na Alemanha. His father met him at the train station. O pai dele o encontrou na estação de trem. As they were riding home, E quando eles estavam se he dirigindo said, para "I just got a casa, phone call from London ele disse: eu acabei de receber uma ligação de Londres. last night. Ontem à noite, George Jeffries died." George Jeffries acabou de falecer. That was his last day on earth. Foi o último dia na terra do George Jeffries. And God sent him a E successor. Deus mandou na porta dele o seu sucessor. Reinhard Bonnke has won 62 million souls in the last 10 years. Reinhard Bonnke ganhou mais de 62 milhões de almas nesses últimos anos. Mighty anointing.
uma unção poderosa. Something is happening here tonight. Alguma coisa está acontecendo aqui hoje, The nesta Spirit noite. of the Lord is coming upon O you. Espírito do Senhor está vindo sobre Something is vocês. changing Alguma inside coisa of you. está mudando dentro de Just lift up vocês. your hands right now. Levante as suas mãos agora mesmo. I just feel His presence. Eu sinto a sua I presença. feel something is new. Eu sinto que algo novo está Something is acontecendo. powerful. Algo poderoso. Some blessing is coming upon you now. Uma bênção que está vindo sobre vocês Begin to agora. pray in the Holy Spirit Comece a orar no Espírito and ask Him to anoint you e peça para Ele te ungir and make you a new person. e fazer de você uma nova pessoa. Make you a new person. Fazer de você uma nova Oh, I pessoa. thank you, Holy Spirit, Oh Espírito Santo, eu te for that agradeço blessing por essa bênção of the Holy Spirit do Teu Espírito upon every leader sobre cada líder who loves people. que ama as pessoas. Multiply them, Lord. Multiplique-o, Senhor, Jesus' em name. nome de Jesus. Thank you, Lord. Amém. Obrigado, Amen. Senhor. Amen. Amém. You know, I had the privilege 4 years ago Sabe, eu tive o privilégio há 4 anos atrás of laying hands on my 30-year-old, de impor as mãos sobre o meu filho de 30 anos, Jonathan, Jonathan, and he became pastor. e ele se tornou pastor. God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Deus é o Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac. De Isaac e de Jacó. My father is 96, Meu pai tem 96 anos. and on our 50th anniversary as a church, E no nosso aniversário como igreja de all 50 three of us anos, stood on the stage, nós 3 permanecemos ali em cima do and we palco. all three preached E todos nós 3 pregamos legacy, legado, legacy. legado. God has a legacy for you. Deus tem um legado para você. This is the first step in your legacy. Esse é o primeiro passo no seu It doesn't legado. matter what happened in your family background. Não importa o que aconteceu lá na sua criação, na sua God is família. giving you a new family. Deus está te dando uma nova God família. is giving you new sons and daughters. Deus está dando para você novos filhos e God is novas giving filhas. you a legacy Deus está dando para você um legado, so that 50 years from now, de modo que daqui a 50 anos you will say, that's one of my sons. você vai poder votar e dizer: olha, And aqui that's está um one dos of my meus daughters. filhos, ali está uma das minhas filhas, And that's one of my sons. ali está um dos meus filhos. I'm so blessed. Eu sou tão abençoado. I had 28 pastors on staff. Eu tive 28 pastores na minha In equipe. 2001, almost all of them went to plant a E em church. 2001, quase todos eles saíram para plantar igrejas. One of them now Um deles has agora 35,000 people coming to his church. tem 35 mil pessoas vindo à igreja dele. In 14 years, Em 14 anos, from nobody. a partir do zero. He's the fourth largest church in the United States. Ele é a 4ª maior igreja nos Estados Unidos. One has 15,000. Um tem 15 mil, One has o 7,000. outro tem 7 mil. 3 pastors that were on my staff 3 pastores que estavam na minha have equipe. 57,000 people. Tem 57 mil All pessoas over America are churches that are huge. espalhados por toda a América, igrejas que são gigantescas. One of them in Colorado has 14,000. Uma no Colorado tem 14 mil pessoas. Mike Ware, who is with me, has 2,000. O Mike Ware que está aqui tem 2 mil. Everywhere there's sons. Todos os lugares há filhos. Sons. Filhos. Sons. Filhos. And it's the greatest legacy. É o maior legado. Now, I want to give you just 3 points Agora eu quero dar para vocês hoje 3 pontos to legacy. sobre legado. Just 3. Apenas 3. If you're a new cell leader, Se você é um novo líder de célula, 3 things to 3 form coisas para formar a new successor. um novo sucessor. You probably should write them down Talvez você deva tomar nota on your phone. ali no seu iPhone. Don't surf the internet. Não entre agora na internet, hein? Number 1, Número 1, DNA. DNA. D O D is discipleship. é discipulado. Discipleship. Discipulado. In order to form a new successor, A fim de formar o novo sucessor, a Timothy, um a Timóteo, Joshua, um Josué, an Elisha, um Eliseu, you must
disciple that person. Você precisa discipular aquela pessoa. Jesus had 12 disciples Jesus tinha 12 that he discípulos formed into powerful leaders in 3 years. que ele transformou em líderes poderosos em 3 anos. We're not asking you to find 12. Não estamos pedindo para você encontrar 12. We're asking you to find one. Estamos pedindo para você encontrar One person uma pessoa that will allow you to disciple them. que vai permitir que você a discipule. Discipleship begins with deliverance. O discipulado começa com a libertação. They must be set free from Satan's bondage. Eles precisam ser libertos da escravidão de You Satanás. cannot disciple a demon. Você não tem como discipular um demônio. If they have some type of bondage, Se eles têm algum tipo de escravidão, you must set them free. você deve libertá-lo If primeiro. it's fear, Se é medo, if it's habits, se são hábitos, if it's occult, se é alguma coisa oculta, if it's bitterness, se é mágoa, whatever the bondage, seja qual for a you prisão, have to set them free. vocês têm que libertá-los. Without freedom, Sem liberdade, there is no discipleship. não há discipulado. Jesus set his men free. Jesus libertou os seus homens. So when you have your cell meeting, Então, quando você tiver a sua you're reunião de looking for célula, people who have need of deliverance. você está vendo pessoas ali que precisam de serem libertas. Discipleship is also discipline. Discipulado também é It's disciplina. disciplining them so that their life is not random. É para que a vida deles não seja aleatória, tenha It's ordem. teaching them to read the Bible every day, É ensiná-los a lerem a Bíblia todos os dias, to have a daily time of prayer, de ter um tempo diário de oração, to be faithful at church. de serem fiéis à igreja. Jesus said, "He that is faithful in a little thing Jesus disse: aquele que for fiel no pouco will be faithful in much." será fiel no muito. You ask them to do one thing in the cell group, Você pede para ele fazer uma coisa na célula. and if they do it, you say, "This is a faithful E person." se ele fizer, você fala: está aqui uma pessoa fiel. Discipleship is also about developing them O discipulado também tem a ver com ajudá-los a in the Holy crescer Spirit. no Espírito This Santo. passage says Joshua is full of the Spirit. Essa passagem diz que Josué era cheio do Espírito They Santo. need the power of the Holy Spirit. Esses líderes precisam do poder do They Espírito need the Santo. baptism in the Holy Eles precisam Spirit. do batismo no Espírito Without the Santo. Holy Spirit, they have no power. Sem o Espírito Santo, eles não terão nenhum They have poder. no authority and Não terão boldness. nenhuma autoridade nem They ousadia. have no attractiveness to sinners. Não terão nenhuma atração sobre os pecadores. So discipleship is about deliverance. Então, o discipulado tem a ver com a It's libertação, about discipline. tem a ver com a And disciplina it is about development in the e Spirit. tem a ver com o crescimento no Espírito Santo. This is what D stands for. E é sobre isso que o D D fala. stands for discipleship. D significa então discipulado. What does D stand for? Sobre o que significa o D? So easy. Tão fácil. Number 2, Número 2. N stands for nurture. O N representa nutrição. Nurture. Nutrição. Now I have 6 children, Agora eu tenho 6 filhos. 5 boys and a girl. 5 rapazes e uma And I moça. have nurtured them E eu os nutri their whole life. a vida inteira. I have nurtured them in good things, Eu os nutri em coisas boas and I have nurtured them in bad things. e eu os nutri em coisas ruins. I have put the nurture on their back end, Eu coloquei a nutrição no traseiro deles. and I have hugged them with nurture. E eu os abracei com nutrição também. Nurture is when, number 1, you show them that they are loved unconditionally. Nutrição significa, em primeiro lugar, que eles são amados This Timothy incondicionalmente. that you select Esse Timóteo que você vai selecionar has to know that you love them. tem que saber que você o ama. Rejection is the biggest problem in the world. Rejeição é o maior problema I do look mundo. around this room right now. Eu olho ao redor dessa sala aqui, Some desse of you had a salão. terrible father. Alguns de vocês tiveram um pai He terrível. never told you he loved you. Ele nunca te falou que te amava.
He never told you he was proud of you. Ele nunca falou que tinha orgulho de você. And you have a hole in your heart. E você tem um buraco dentro do seu You coração. are always waiting for rejection. Você sempre está esperando ser rejeitado. Every relationship you think will end in rejection. Todo relacionamento você acha que vai terminar em rejeição. And many new Christians are like that. E muitos novos crentes são assim. They have to know, Eles precisam saber: I love you. olha, eu te amo. I'm discipling a young man in my staff. Eu estou discipulando um jovem na minha He came equipe. with me on this trip. Ele veio comigo na minha viagem. We got to Miami. Nós chegamos a We Miami, stepped up to the ticket counter. nós chegamos ali para comprar They passagem. checked my passport. E aí ele checou meu They stamped passaporte. it and gave me a boarding pass. E aí eles me deram lá They o looked at carimbo it- e eu pude pegar o bilhete. They looked at his boarding pass. Aí olharam para o dele, o His bilhete dele, passport. para o passaporte dele. Oh, they said something's wrong. E eles falaram: olha, tem uma coisa errada aqui. Your visa is expired O seu visto já está expirado by 1 month. por um mês. He got his Brazil visa 5 years ago. Ele conseguiu visto brasileiro há 5 anos He atrás. thought he read 2016, Ele achou que tinha lido 2016, but it was 2015. mas era 2015. And the lady said, you cannot go to Brazil. E aquela senhora falou: você não pode It ir para o takes 5 Brasil. days to get a visa. Leva 5 dias para providenciar o You visto. cannot go. Você não pode ir. Oh, he looked at me. Ou ele olhou para He was mim. so Ele embarrassed. estava tão He was envergonhado. so Ele humiliated. estava tão He humilhado. said, I know I checked this many E ele times. falou: olha, eu sei, eu verifiquei isso He thought várias I would vezes. say, how stupid. E ele achou que eu ia dizer: não, como você é estúpido. How could you have done that? Como é que você podia ter feito um negócio desse? I said, Trey, E eu falei: olha, Dre, I love you. eu te amo. Bye bye. Até mais. And I disappeared E eu into the desapareci, security. né, para a segurança lá. I gave him a credit card. E eu dei um cartão de crédito para I said, ele. get a hotel. E eu falei: olha, pegue um hotel, Fly back to Baton Rouge. voe lá de volta para Baton Rouge. I'll call you E eu te ligarei. and tell you how wonderful it E is. dizer como está sendo maravilhoso lá. But I said, I love you. Mas eu disse: eu te amo. He's only been working for me 4 months. Ele tem trabalhado comigo apenas há 4 This is his meses. first major mistake. É o primeiro erro grave dele. And so I sent him a text. E então eu mandei uma Are mensagem you home? e eu perguntei: você está em casa? And this was his reply. E olha só a resposta dele: Thank you obrigado for loving me. por me amar. I'm so embarrassed. Eu estou tão envergonhado, But you loved me. mas você me amou. It means so much to me. Isso significa tanto para mim. Nurture. Nutrição. Everybody makes mistakes. Todo mundo comete erros. Even the person you're discipling is going to do really stupid things. Até aquela pessoa que você está discipulando vai fazer coisas But estúpidas. they need to hear you say, Mas eles precisam ouvir você dizer: I love you. eu te amo. This is about love. Isso tem a ver com amor. Jesus loved his men. Jesus amou He aqueles washed homens. their feet. Ele lavou os He pés showed them deles. his love. Ele mostrou o amor dele So por it's eles. about discipleship. Então isso tem a ver com It's also discipulado, about tem a nurturing ver com nutrição and even confronting their character. e até confrontar o caráter deles. Nurturing is about confrontation. Nutrir tem a ver com confrontar também. When I was a basketball player in high school, Quando eu era um jogador de basquete no ginásio, sometimes I would do a wonderful thing, às vezes eu fazia uma jogada maravilhosa and the coach would stop the practice. e o técnico parava o treino He would call my name. e ele chamava o meu He nome. said, "That was wonderful. E ele dizia: isso foi maravilhoso, Fantastic. fantástico, You are amazing." você é incrível. And then an hour later, E aí 1 hora depois, he would stop the practice. ele parava o treino de novo, After I did something, depois que eu tinha feito uma he would coisa. throw his clipboard on the E ground. ele jogava ali a pranchetinha no He chão would yell my e name. ele gritava o meu nome He would say, "What are you e doing?" ele ia dizendo: o que você está fazendo? 1 minute, he's affirming me. Num minuto ele está me afirmando. 1 minute,
Um minuto depois, correcting. ele está me corrigindo. He's my coach. Ele é o meu técnico. His goal is to make me a champion. O alvo dele é fazer de mim um campeão. No coaching, Nenhum aconselhamento, nenhum mentoreamento, no champion. nenhum campeão. Your Timothy has to be coached, O seu Timóteo, ele tem que ser mentoreado, corrected. corrigido. If they're late for the cell meeting, Se eles chegam atrasados na reunião da célula, you cannot do that. ele não pode fazer If isso. you're the leader, Se você é o líder, you have to be there early. você tem que estar lá cedo. If they forget to bring some potato chips, Se ele esquece de trazer as batatinhas what are fritas, you doing? o que você vai You fazer? can't do that. Você não pode fazer isso, You're líder. correcting them Você está corrigindo with their eles. finances, As finanças deles, in their marriages, no casamento deles, in their habits, nos seus hábitos, in their attitude. nas suas atitudes. If they're proud, Se eles são orgulhosos. Jesus corrected Peter. Jesus corrigiu Pedro. He said, "What were you talking about on the Ele road?" perguntou, sobre o que vocês estavam falando aí na estrada? nothing. Não, nada não. He said, "I know what you were Assim, talking eu sei sobre o que vocês estavam falando. about who is the greatest." A respeito de quem é o maior, né? He confronted his disciples. Ele confrontou os seus discípulos. He knew that was the only way they would ever be great leaders. Ele sabia que era a única maneira deles se tornarem grandes líderes. This is nurturing, Isso é nutrir, teaching them ensiná-los how to hold a meeting, como dirigir uma reunião, how to speak, como falar, how to deal with people, como lidar com as pessoas, how to organize. como organizar. Many people are very disorganized. Muitas pessoas são muito That's why desorganizadas. they've never led anything. Por isso que nunca lideraram They nada. cannot find their socks in their house. Não conseguem achar nem a própria meia na casa deles. And so this is nurturing. Então isso é nutrição. I nurtured my boys. Eu nutri os meus meninos. When we sat at the table, Quando nós nos sentávamos à mesa, there was no foolishness. não havia tolices ali não. I remember my father at the table. Eu me lembro do meu pai à mesa. One time I was eating some potatoes, Uma vez eu estava comendo umas batatas. and we had ketchup. Nós tínhamos o ketchup. I love ketchup. Eu amo o ketchup. And so I squeezed the bottle, Então eu espremi bem aquela and garrafinha. instead of putting just a little bit of ketchup, Em vez de pôr só um pouquinho de ketchup, I filled half of my plate with the ketchup. eu enchi metade do meu prato com ketchup. I started eating my potatoes, E eu comecei a comer minhas and batatinhas. my father was at the table. E meu pai estava ali me observando na mesa. He said, "You like ketchup, don't you?" Aí ele falou assim, você gosta de ketchup, não gosta? Oh, yes. Aí eu falei, eu gosto demais. So I ate my few potatoes, Então aí eu comi aquelas and I had batatinhas all this ketchup e eu left. tinha todo aquele ketchup sobrando. He said, "You like ketchup? Você gosta de ketchup, né? You're going to eat all of that ketchup." Então você vai comer todo esse ketchup aí. Have you ever eaten a spoonful of ketchup? Você já pegou uma vez uma colherada só de ketchup? So he sat me in my chair, Então ele me sentou ali na minha cadeira and he held my mouth, e ele segurou a minha boca and he got the spoon, e ele foi pegando as and he colheres started pouring the ketchup down my mouth. e foi enchendo a minha boca de ketchup. I will never forget it. Eu nunca vou me I spit the esquecer. ketchup Eu everywhere. cuspi aquele ketchup para todo lado. But I want to tell you something. Mas eu quero te dizer uma coisa. Yesterday, Ontem I was here in Brazil, eu estava aqui no Brasil and I picked up the ketchup. e eu peguei o ketchup, Just a little bit. só um pouquinho de ketchup. I'm 62 years old, Eu tenho 62 anos de idade agora. and I never put too much E eu ketchup. nunca mais pus muito ketchup. Nurture. Nutrição It's love. é amor. Proverbs says if you love your child, you will discipline them. Provérbios diz que se você ama o seu filho, você vai So discipliná-lo. DNA. Number DNA. one is discipleship. Número 1 é discipulado. It's getting them delivered.
é and libertá-los disciplining their life e disciplinando a vida and deles developing in the Holy e Spirit. fazendo-os crescer no And then Espírito it's Santo. nurturing E them. depois vem It's a nutrição, affirming them as a father. é afirmando a eles como um It's pai, correcting them as a coach. é corrigindo-os como um It's técnico, teaching them skills. é ensinando-os habilidades. And then comes number 3, E então vem o número 3, authority. autoridade. Authority. Autoridade. Moses laid his hands upon Joshua Moisés impôs as suas mãos sobre and Josué imparted some of his authority e to him. transferiu uma parte da sua autoridade para ele. I like that word Eu gosto dessa palavra, because that's what happened to me the porque é night I isso que became aconteceu pastor. comigo na noite que eu me tornei pastor. I did not look better. Eu não comecei a parecer melhor, I was the same person. a minha aparência não mudou, era a mesma But pessoa, in my spirit, mas no meu espírito I felt authority eu senti autoridade, like a lion. como um leão. I want to hear the men in this Eu room. quero ouvir os homens nesse Come on, I salão. wanna hear the Eu quero men. ouvir esses homens. Are you ready, Vocês estão men? prontos, homens? Let me hear you roar. Quero ouvir vocês rugirem. Are you ready? Estão prontos? Yeah, Isso mesmo. yeah, Isso aí. yeah. The Bible says the devil A Bíblia diz que o diabo, goes about like a roaring lion. ele vai como o leão que He'll ruge. roar at you this year. Ele vai rugir para você esse He'll ano. say, you're no good. Ele fala, você não presta. You won't succeed. Ele vai dizer, você não vai ter sucesso. You're a failure. Você é uma falha. Nobody loves you. Ninguém te ama. And when he roars, E quando ele you rugir, need to roar back. você tem que rugir de volta. Now this time, E agora, dessa I want to vez, hear the ladies. eu quero ouvir as mulheres. Oh, the pussycats. Ah, aquelas gatinhas. I want to hear the ladies. Eu quero ouvir as mulheres. Are you ready, ladies? Vocês estão prontas, mulheres? Come on, ladies. Vamos lá, mulheres. Are you ready? Vocês estão prontas? Amen. Amém. We're talking about authority. Nós estamos falando sobre autoridade. So many churches are so weak. Tantas igrejas são tão fraquinhas. I don't know if we can keep going. Eu não sei se a gente pode continuar avançando. I don't have any people to come to my church. Eu não tenho ninguém que está vindo na minha igreja. Nobody tithes. Ninguém dá o dízimo. Nobody's faithful. Ninguém é fiel. They whine. They whine and complain. Ficam reclamando, chorando, weak. choramingando, tão fraquinhos. We don't need to be weak. Nós não precisamos ser We are fracos. not weak. Nós não somos The Bible fracos. says, be strong in the Lord A Bíblia diz, seja forte and in no the Senhor power of His e na might, força do seu the poder, resurrection power, o poder da the ressurreição, authority of a God. autoridade de Deus. Now this time, Agora, dessa I vez, want everybody eu quero todo in the mundo balcony, aí no in the main galpão, floor. aqui no andar This is the principal. year of authority. Esse é o ano da autoridade. Are you ready? Você está pronto? Everybody. Todo mundo. Yes. Isso aí. Amen. Amém. Yes. Isso mesmo. Now what we did a few minutes ago Agora, o que nós acabamos de fazer alguns minutos atrás? is we laid hands on you. Nós impusemos as mãos sobre vocês. The Bible says that the tribe of Issachar E a Bíblia diz que a tribo de Issacar had faces like lions. tinham rostos como leões. Faces like lions. Rostos como de leões. God is giving you His authority now. Deus está dando a sua autoridade agora. You're not weak. Você não é fraco. You're not frail. Você não é You're frágil. not defeated. Você não é derrotado. You have your foot on the devil's Você head. tem o seu pé sobre He o said, I diabo. give you dominion. Eu te dou o He told domínio. Joshua, every place the sole of your foot will tread. Ele disse a Josué, cada lugar que a sua planta have do pé given it pisar, unto you. eu já tenho dado para Walk você. around your neighborhood. Então ande ali pela sua Walk vizinhança. around your business. Ande ali no seu negócio. Walk around your city.
ande na sua cidade and say, "This is my e city. diz, essa é minha I take cidade. authority Eu tomo in autoridade Jesus' em name." nome de Jesus. And all you have to do is raise up a cell. E tudo que você tem que fazer é God começar is uma gonna do célula. that. Deus vai fazer isso. So tonight, Então, nesta noite, we give you authority. nós damos a você autoridade. And you're a man under authority. E você é um homem debaixo de autoridade. You have a supervisor. Você tem um supervisor. You have a coordinator. Você tem um coordenador. You have a pastor. Você tem um pastor. And you have a senior E pastor. você tem um pastor sênior. You're a person under authority. Você é uma pessoa debaixo de And when you autoridade. give someone authority, E quando você der autoridade para alguém, you have to be sensitive to the problems they feel. você tem que ter sensibilidade para com os I'm problemas que elas speaking têm. now to the coordinators Eu and falo to agora those aos who are coordenadores supervising. e aos supervisores. Now that you launch these new people, Agora que vocês lançaram essas be novas sensitive to pessoas, their discouragement. sejam sensíveis ao Be desencorajamento sensitive to their deles. rejection. Sejam sensíveis ao sentimento de rejeição que Be eles tenham. sensitive to their fatigue. Sejam sensíveis à fadiga deles, ao And cansaço. encourage them. E encoraje-os. You cannot just turn someone loose. Você não pode simplesmente deixar alguém solto. You supervise. Você tem que You supervisionar. call them. Você tem que chamá-los. Every day, Cada I dia text my wife. eu mando uma mensagem para minha Every esposa. 2 or 3 days, Cada 2 ou 3 I dias text my children. eu mando uma mensagem para os meus Tonight, filhos. Nesta Before the noite, service, antes do I culto, call my son. eu chamei o meu filho. Hi, Joel. E aí, Joe, Are you okay? você está bem? We're having a wonderful time. Nós estamos tendo um tempo And maravilhoso. we share E aí nós compartilhamos encourage. e nos because encorajamos, they're my children. porque são meus I'm in filhos. constant contact with them. Eu estou em contato constante com And eles. then they need affirmation. E eles precisam de afirmação. When they have their first cell member, Pode ser que eles tenham ali o primeiro membro da and célula. then 2, E depois 2. hallelujah, Aleluia. 100% growth. 100% de crescimento. And then 3, E depois 3. and 5, E 5. and 7. E 7. Oh, you feel like the Apostle Paul. Ou você se sente como o próprio apóstolo Paulo. And 10. E 10. And as the supervisor, E enquanto supervisor, you are celebrating their você celebra essa conquista do seu líder. authority is A autoridade about affirmation. tem a ver com a afirmação. Yes, look at what you're doing. Sim, olha que legal que você está I fazendo. taught all of my children to ride a bicycle. Eu ensinei todos os meus filhos a andarem de bicicleta. At first, Primeiro, I put them on the eu bicycle. colocava eles na And bicicleta. I held the E bicycle. aí eu segurava a And bicicleta. they pedaled. E eles But I pedalavam. held the bicycle. Mas eu segurava a And we bicicleta. turned around. E nós nos And virávamos. I was holding the bicycle. E eu segurava a bicicleta. And then when we turned around, Depois, quando a gente virava de when they novo, didn't know it, quando eles não sabiam, I took my hands eu off. tirava as minhas mãos. And they wobbled a E little aí eles bit. And I balançavam um held pouquinho. them E aí again. eu segurava a bicicleta de And I novo. kept on walking. E aí eu continuava andando. And then finally, E they finalmente, felt more confident. eles foram sentindo And mais more confiança, mais And then confiança. I took my hands off. E aí eu See? tirei minhas mãos e See? falei, vejam, It's you. vocês estão vendo, é It's você que you. está dirigindo. Whoa, whoa, whoa. Aí, And then I grabbed aí eu agarrava de And I novo. kept going. E aí eu And we continuava did it indo, again. continuava See? indo. Vejam And só, it was about 10 minutes e eram uns 10 of minutos letting go de deixar and ir grabbing back. e segurar de novo. And encouragement. Encorajar And whoa. e oh. And then the next thing you know, E aí, sem they went. você saber, lá eles iam. and they rode up the driveway. E aí eles iam pela They said, estrada. "Look, Papa. E eu só, olha papai, Look, Papa. olha papai. I said, no, no, Não, 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 put não, your não. hands-" Põe a mão aí no guidão. It's the same with a cell group. É a mesma coisa com a célula. You have to help them get started. Você tem que ajudá-los a começarem. I want to close with a story. E eu quero fechar com uma história. My third son O meu terceiro filho had a difficult time. teve um tempo muito difícil. In school, Na escola, he got involved with a couple of really bad kids. ele se envolveu com os 2 caras muito maus. And the next thing I knew, E quando eu menos esperava, he was going off with them. ele estava saindo com It's eles. a long story, É uma longa história, but he almost wrecked his life. mas ele quase destruiu a vida He dele. dropped out of college. Ele abandonou a And he universidade went off with these boys. e ele fugiu com esses My rapazes. wife and I prayed for months.
Eu e minha esposa oramos por because this meses, was one of our precious children. porque esse era um dos nossos filhos preciosos. One day the Lord set him free. E um dia o Senhor o He came libertou. back to the Lord, Ele voltou para o but Senhor, he had dropped out of mas ele college tinha largado a faculdade with zeros. com zeros. They don't let you back in college. E eles não deixam você voltar para a He said, faculdade. Dad, I want to go back to E ele falou, college. pai, eu quero voltar para a faculdade. I said, I believe you will do great. Olha, eu acho que você vai se sair muito bem. So the Lord supernaturally opened the door. Então, sobrenaturalmente, o Senhor abriu as He went to portas. college in Florida. Ele foi para a faculdade na I remember Flórida. the first day he called me on the phone. Eu lembro do primeiro dia que ele me ligou ao telefone. He said, Dad, Ele disse, papai, I made a 100% on my first test. eu tirei 100 na minha primeira prova. I said, you see, Tá vendo? I told you, Eu te falei you would do great. que você ia se sair muito And then bem. he called me again. E ele me chamou de novo. Another 100. Mais um 100. Another 100. Mais outro 100. In 3 years, Em 3 the anos, lowest grade he ever made a nota mais baixa que ele teve was 98. foi 98. When he graduated, E quando ele se formou, my boy who thought he could not go back to college, o meu menino que achava que não ia poder mais I voltar para got a a faculdade, phone call. I eu got recebi um telefonema. I got a phone call from the college Recebi um telefonema lá da faculdade, that my son was receiving a special award. que o meu filho estava recebendo um prêmio especial, It was a week before his graduation, uma semana antes da formatura dele. and we had our tickets to go to the E graduation. nós tínhamos já comprado as passagens para ir para a But the formatura. Lord spoke to me Mas o Senhor falou comigo to go para ir and see him receive this special award. e vê-lo recebendo esse prêmio especial. I was so busy, Eu estava tão ocupado, but I bought my airplane ticket. mas eu comprei a minha passagem aérea I flew to Florida, e eu voei para a Flórida. and I walked in the back of the building. E eu cheguei por trás ali no It prédio, was all young people. eram só jovens. I tried to look as young as I could Eu be. tentei parecer o mais jovem possível. I hid in the back Eu me escondi ali so he atrás would not see para me. que ele não me visse. And the dean of the school got up. E o deão da escola se levantou He said, I have a special award. e ele disse, eu tenho um prêmio He especial. said, in all of my 15 years as dean, Em todos os meus 15 anos como deão, I have never had a student like eu this. nunca tive um aluno como esse. He is the best student, Ele é o melhor aluno and he is the most committed student e é o mais comprometido I have ever taught in my whole career. que eu jamais ensinei em toda a minha And he carreira. said many things. E ele falou muitas coisas. called my son E aí to ele the chamou stage. meu filho ao palco. They put a huge medal around E eles his colocaram uma medalha enorme neck. ao And the redor do whole pescoço school dele. stood up. E toda a escola se levantou, of them. milhares they deles. applauded E eles my aplaudiram meu who filho, had been in so much trouble. que tinha passado por tanto He problema. almost threw away his Ele life quase jogou fora a and his vida dele reputation e a reputação and dele everything. e tudo And mais. there he stood. E ali estava with ele that em pé medal. com aquela medalha. And then he went and sat down. E aí ele se sentou. Oh, Oh, I was fighting back the tears. eu estava lutando para When não it was chorar. over, E quando tinha he acabado, started for the side door. ele começou a sair pela porta do lado. I ran to the E aí eu side door. corri até aquela porta. I opened that door. E eu abri aquela And porta. there he was, just about E to ali leave. estava ele, a hora de sair. He had no idea I was there. Ele não tinha a menor ideia que eu estava lá. I called his name. E aí eu chamei o nome dele. And he turned E ele virou and looked at me. e olhou para mim. And when he saw me, E quando ele me viu, tears lágrimas começaram a cair dos seus olhos. he said, Dad, Ele disse, papai, I was so hoping eu that estava you would be esperando here tanto que o Senhor estivesse aqui and hear what they were saying e ouvir tudo que eles falaram sobre mim. about me. Sensacional. I said, I heard every word. E eu disse, eu ouvi cada palavra. Let's go get some pizza. Então vamos comemorar com uma pizza. Oh, we enjoyed that pizza. Ou como nós curtimos aquela pizza juntos.
Now he's married to a beautiful girl, Agora ele está casado com uma menina linda, a singer. uma cantora. Affirmation. Afirmação. I want you to close your eyes. Eu quero pedir que vocês fechem os seus olhos. DNA, DNA, discipleship, discipulado, nurturing, nutrição and authority. e autoridade. I would like to ask if there's anyone here tonight who would say, I need prayer. Gostaria de saber se tem alguém nessa noite que precisa de oração. I never had a father Alguém que pode estar dizendo assim, eu nunca tive um pai. who came to those type of meetings. Que veio a aqueles tipos de eventos. Everything I accomplished, Tudo que eu conquistei, I always looked over my shoulder eu sempre olhei por cima dos meus ombros and there was no one there. e não havia ninguém ali. I have a hole in my heart E eu tenho um buraco no meu coração. and it makes me fear failure. E me faz temer o fracasso. I want to be healed. E eu quero ser curado. Maybe you're a young lady Talvez você seja uma jovem or a young man ou um jovem and you have suffered rejection. e você sofreu rejeição. But now you're moving into a new stage of life. Mas agora você está dando início a uma nova etapa da sua vida. This is the family of love. Essa é a família do amor. There's a spiritual father over this house. Tem um pai espiritual sobre esta casa, One of the best I've ever um known. dos melhores que eu jamais conheci. He loves you. Ele ama você. He's proud of you. Ele tem orgulho de And você. every pastor loves you. E cada pastor aqui te ama. Every coordinator, Cada coordenador, every supervisor, cada supervisor. they love you. Eles amam They você. believe in you. Eles acreditam em But you você. need a healing in your heart. Mas você precisa de cura no seu coração. You know who you are. Você sabe quem você You é. might be 70 years old. Você talvez tenha até 70 Or you anos. might be 17. Ou você pode ter 17. Man or woman. Homem ou mulher. But you have that hole in Mas your você heart. tem esse buraco no seu I coração. just feel I should pray for you. E eu sinto que eu devo orar por Keep você. your heads bowed. Mantenha suas cabeças And I want you to abaixadas. stand if you want that E se prayer. você é um que quer essa oração, eu quero que você se coloque de pé. All over this building. Por todo esse Stand to your prédio. feet Se coloque de pé and say, I want to receive e my diga: healing. eu quero receber a minha cura. I want God to heal me. Eu quero que Deus me cure. I want to do great things for Eu God. quero fazer grandes coisas para I want Deus. tonight to be the turning point Eu quero que essa noite seja a noite da virada, where I begin a new chapter onde eu começo um novo capítulo and I do great things for e God. farei grandes coisas para Deus. Some of you are going to pastor churches. Alguns de vocês vão pastorear igrejas. Some of you are going to run great businesses. Alguns vão ter grandes negócios. Some of you are going to be political leaders. Alguns vão ser líderes políticos. But it all started tonight Mas tudo começa hoje à when noite, God healed your heart. quando Deus sara o seu coração. Stand up if that's you. Fique em pé se esse é você. So many people. Tantas pessoas. Just lift up your hands. Levante agora uma das suas mãos And let me just pray as Pastor comes. e eu vou orar enquanto o pastor Paulo vem. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de you Jesus, are the Father. Tu és o Pai. All love comes from you. Todo amor vem de Ti. Your love is so great Teu amor é tão grande that it's without condition. que não tem condição nenhuma. Thank you for your great love, Obrigado por Teu grande amor, that even while we were yet sinners, que enquanto éramos pecadores, Christ died for us. Cristo morreu por nós. Let the love of God the Father, Que o amor de Deus o Pai, the grace of Jesus a Christ, graça de Jesus and the Cristo fellowship of the Holy e Spirit a comunhão do Espírito be with Santo you all. sejam com todos Heal vocês. their heart. Cura o coração deles. Restore their past. Restaura o seu Release passado. them, Lord, Libera-o, from Senhor, bitterness, da amargura, from hurt, da dor, and from rejection. da ferida e da rejeição. Jesus, Jesus, you felt their rejection. o Senhor sentiu a rejeição On the cross, deles. Naquela cruz, You said, o Senhor disse: My God,
Meu Deus, why have you abandoned por me? que me desamparaste? I pray tonight E eu oro nesta they would noite forgive their father que eles perdoem os seus and that they pais would be healed e que eles sejam curados and they would be e blessed. que eles sejam Make this abençoados. the greatest year Faze deste ano o maior ano de of this todos, wonderful church. dessa igreja maravilhosa. Multiply them 100-fold. Multiplique-os 100 vezes mais. I praise you for it. Eu oro e te agradeço por In isso, Jesus' mighty em name. nome de Jesus. Amen Amém and amen. e amém.